Bom, essa aula que tem como tema principal a pergunta quem é você por trás da sua pele, ela está totalmente linkada ao nosso desafio da cosmetologia do bem, né? Principalmente a primeira etapa, que é onde você responde o nosso quiz e descobre um pouquinho questões referentes a você mesma, né? Então, a gente trouxe para essa aula uma convidada muito especial, que é a Fernanda. Ela vai nos ensinar a enxergar um pouco além do que a gente vê, enxergar além do que a nossa pele está mostrando, enxergar além do que o nosso cabelo está manifestando, e ela vai trazer aqui conteúdos incríveis como anatomia sutil, vai falar de cosméticos quânticos, de água informada, de frequenciais. Então, é uma aula resumo mesmo, como a própria Fernanda vai explicar para vocês, de um tema muito extenso, complexo e de algo que vale muito a pena se aprofundar cada dia mais. E a gente não conhecia a pessoa melhor para poder trazer isso aqui para vocês. Se você ainda não está participando do nosso desafio e quer responder o quiz, é só clicar no link que eu deixei embaixo aqui da descrição do vídeo. E nessa próxima segunda-feira a gente já começa a nossa semana de aulas incríveis com conteúdos muito especiais e exclusivos aqui na Cosmetologia do Bem. Então já põe na sua agenda que essa próxima semana tá imperdível. Oi! Olá, bom dia! Bom dia! Fernanda, que prazer! Prazer é meu! Tô super assim, empolgada para essa aula de hoje. São assuntos que eu realmente quero saber do fundo do meu coração, assim, sabe? Me interessam muito. E eu acho que não existe ninguém melhor do que vocês, né? Você, no caso, que representa o Florescer, que eu acho que você é uma extensão também do trabalho da sua mãe, né? Da Isabel. E vocês abordam as coisas com tanta profundidade, verdade e experiência que, nossa, eu fico muito honrada de estar aqui falando com você de coração. Eu agradeço. Para mim é um desafio, sabe, falar, porque aqui no Florescer o que a gente faz é não tentar trazer muito conhecimento intelectual. Então a gente trabalha muito através da vivência, da experiência, principalmente porque para a gente mergulhar dentro da nossa verdadeira natureza, que é espiritual, não tem como a gente ficar descrevendo os processos ou mesmo explicando mais detalhadamente o que são os corpos sutis, o que é o nosso veículo de luz, a não ser o que mais contribui mesmo é você experienciar, aprender a abrir os seus órgãos sensitivos, né, suprassensoriais, e perceber isso, e entrar dentro dessa consciência. Então, dar uma aula, por exemplo, é um desafio enorme, porque a gente fala de coisas, parece que ficam tão intangíveis, muitas vezes as coisas que a gente vai trazer, né, como informação, é como descrever, por exemplo, para um cego nato, o que são as cores, né? Então, é muito difícil a gente poder explicar de uma natureza espiritual se a gente não vivencia isso. Então, o que a gente faz aqui no Florescer é fazer com que as pessoas passem por essa experiência, percebam internamente o que é isso, o que são esses campos energéticos, o que é essa extensão do meu ser em outros níveis, né? E aos poucos ir percebendo e desenvolvendo essa consciência. Mas vamos lá, vou tentar trazer. Porque hoje a gente aqui na Cosmetologia do Bem, a gente está totalmente focado no físico, né? Como é que está o seu cabelo, sua pele. E aí a gente leva um pouquinho para os óleos essenciais, que hoje já é muito mais sabido que trata emoções, outras questões, mas ainda assim existe tanta coisa além e por trás que buscar a origem, eu acho que é o início da caminhada mais maravilhosa que você pode fazer na sua vida, né? A gente fala que é buscar a origem, a gente poder descobrir a nossa real natureza como ser humano, né? Que é muito mais do que essa corporalidade física e do que a corporalidade física está manifestando, né? Que, no caso, na cosmetologia, a gente vai olhar para a pele,
nas nossas manifestações, na pele, no cabelo, né? Então, se essas manifestações, elas estão aqui, se meu cabelo está mais ressecado, se eu não tenho viço, se eu não tenho vitalidade, né? Da onde que está vindo esta informação? Da onde que vem, por exemplo, uma reação excessiva através de uma dermatite? Né? Eu posso sim, né, como você falou, tratar isso pontualmente para amenizar o que está se manifestando ali. Mas se eu não olhar o que está por trás, quem eu sou, quem sou eu que manifesto esse estado, né? A gente vai estar sempre botando um band-aid na ferida, né? E uma coisa que para mim foi uma virada de chave muito grande, e apesar de ser simples, é parar de achar ruim essas manifestações. Aparece uma espinha, aparece uma mancha, aparece uma coisa, no início eu falava, nó, que saco isso, sabe? E já não é mais, sabe? O seu corpo está fazendo um favor enorme para você de te contar algo que você não está enxergando. Exatamente. E a gente tem a mania de criar um ódio do seu corpo, que seja uma manifestação de acúmulo de gordura, que sejam outras N coisas que hoje é demonizado, o olhar está muito distorcido. E em vez de você receber aquilo como um sinal verdadeiro, você vai distorcendo e arrumando um monte de problema e vivendo de aparência. Isso é o viver de aparência, né? Você não busca essa real natureza, você desconsidera todo o poder do seu corpo de comunicar com você. O que aconteceu com esse processo da humanidade, né? Nós nos separamos, nós fomos separados da natureza e passamos a ver a natureza como um produto a ser consumido, né? E quando a gente consome a natureza, a gente consome a nós mesmos, a nossa própria natureza, porque a gente faz parte desse processo. E aí é muito bonito ver que quando a gente entra nesse processo assim, de questionamento, já estamos tão materializados que a gente precisa mesmo questionar isso. Será que só o que eu vejo é o que existe? Vejo meus olhos físicos, né? Vem, é o que existe? Será que eu sou mesmo um ser separado e essa natureza eu só consumo ela? Quando começa a entrar essa luz no processo da humanidade, que a gente fala que é esse momento que nós estamos vivendo de despertar de consciência, quando a gente começa a ver essa luz entrar, né, é como se a gente estivesse recebendo mesmo um quanto maior de luz, e toda vez que a gente ilumina mais, a gente pode ver aquilo que estava na sombra, fica mais evidente, né? Então, todo esse processo que a gente está passando de iluminar, isso está fazendo a gente questionar mesmo, né? Quem realmente nós somos? O que eu estou fazendo aqui? Eu sou parte da natureza, então de que forma que eu posso contribuir nesse processo? Né? E aí entra a cosmetologia do bem, onde a gente está não só olhando para a questão da nossa pele, da beleza, né? A gente também está olhando para uma questão de sustentabilidade, onde a gente se sente mesmo parte desse todo, que é um corpo espiritual, né? E a gente se conecta a isso e passa a olhar de forma diferente, né? Então, eu não consumo mais a natureza, eu tenho esse olhar cuidadoso se eu estou intoxicando ou se eu estou contribuindo com o processo evolutivo, e ao mesmo tempo esse mesmo movimento acontece internamente. Esses mesmos questionamentos que a gente está fazendo a nível de consumo social, né? A gente está fazendo internamente. Então, quem sou eu, esse que manifesta algumas coisas na pele, mas o que está por trás disso, né? Quem sou eu? Qual é a minha real natureza, a minha essência? E de que forma que eu posso realmente gerar esse processo de vida no meu processo natural, né? É através de uma nutrição, né? Então, o que é nutrição? Nutrição é tudo que gera vida, que traz forças de vitalidade.
né? E a gente vê uma pessoa com brilho nos olhos, com brilho na pele, uma pessoa que está nutrida, ela está... E todos os seus órgãos e toda a sua corporalidade sutil está equilibrada. Então, ela emana uma beleza que é uma beleza que vem de dentro dela, né? Não é algo que foi colocado como uma capa. Então, vamos falar um pouco sobre essa natureza e essa corporalidade do ser humano, que vai muito mais além da corporalidade física, né? Que engloba todo um olhar para a nossa corporalidade sutil, os nossos corpos sutis. A gente fala dentro da antroposofia que o ser humano ele vive em 3 dimensões, né? Uma dimensão que é essa nossa corporalidade física, a dimensão da nossa alma e a dimensão da nossa consciência, do nosso eu. Dentro da minha corporalidade física, eu posso fazer as minhas experiências terrenas, experiências na Terra. Dentro da minha alma, eu vivencio o mundo a partir de um mundo interno que eu crio, de sensações e de sentimentos. Então, através do meu corpo, o mundo chega para mim de fora para dentro. Eu reconheço através das minhas percepções sensoriais o que chega, através do olhar, né, o que eu vejo de estímulos. Através da alma, eu internalizo esse mundo. E esses estímulos que chegam a nível físico, eles se transformam em sensações, em sentimentos, a partir dos meus aprendizados, né? Aquilo que eu vou experienciando, e eu crio um mundo interno próprio, que a gente chama da alma, né? E eu tenho uma outra dimensão do meu ser, que é a minha individualidade, a minha consciência, que a gente fala que é o eu, que ele é a nossa parte da nossa corporalidade que vivencia o mundo espiritual e traz para dentro, traz essa consciência para dentro das outras dimensões, anímicas e corpórea. Então, a gente, quando vivencia as nossas experiências na Terra, a gente está ali utilizando o nosso corpo físico para interagir com isso, experimentar, a nossa alma que vai criando o mundo interno e o eu que traz a reflexão e a consciência. E na medida em que eu consigo perceber a atuação do meu ser nessas dimensões, eu vou compreendendo mais dos meus processos de aprendizados. Por quê? Se todo o meu ser está muito preso na corporalidade física e muito somente vivenciando esses estímulos, né? A minha alma está confinada nessa corporalidade física, limitada por essa corporalidade física, por todo o processo bioquímico que acontece, por todos esses estímulos que chegam e me dão prazer e desprazer, né? A minha alma vivencia isso muito fortemente se ela está muito presa dentro dessa corporalidade física. Então, eu falo que as pessoas daí vivem muito assim, dentro dessa polarização, bom, ruim, do certo e do errado. E hoje em dia a gente está sendo desafiado muito nesse sentido, porque a gente vê muita informação contraditória. Muita. E aí, uma hora uma coisa é boa, outra hora é ruim, né? E fica assim, fica muito difícil de você chegar no consenso se você não se alinha e busca internamente essas referências, né, dentro da sua consciência. Aí você vai buscar o que é o certo, o que é o adequado, o que traz equilíbrio, o que traz vitalidade para você e o que intoxica, o que limita, o que cristaliza para você. Porque a gente é um ser multidimensional. E dentro dessa nossa multidimensionalidade, existem tantas particularidades que pertencem a esse campo da sua individualidade que hoje é muito mais produtivo até, diria essa palavra, você ir e fazer essa pesquisa interna. Você perde muito menos tempo, né? Se você busca essas referências dentro mesmo, o que é bom para mim, o que me faz bem,
o que que traz equilíbrio, o que que traz vitalidade, o que que nutre o meu ser. Se a gente faz esse processo de autoobservação, cada vez mais você vai percebendo essas sutilezas, né? Até na parte da alimentação, o que Ou talvez realmente... principalmente, que hoje a polaridade na alimentação tá assim, são vários extremistas por aí, né? Em várias situações. E acontece uma guerra fria, né? Tipo assim, eu vejo um tensionismo em cada um se provar como o mais perfeito do ideal de alimentação e atacando o outro. Então você vê que eles estão só alimentando uma polaridade, tipo assim, não existe harmonia naquilo ali. Existe uma defensiva para se provar superior em relação ao outro, né? Exatamente, E aí é muito legal que a gente perceba essas dimensões e entenda e compreenda essas dimensões do nosso ser, desde da dimensão física, anímica e a espiritual, porque a gente vai podendo também compreender aonde estão os nossos processos e desequilíbrios, né? E podendo compreender também essa dinâmica, né? Quanto mais eu trago consciência, mais conectada com essa minha dimensão do eu espiritual, e menos eu fico à mercê desses meus processos físicos e bioquímicos. Mas a gente precisa entender onde é que está a raiz das nossas fragilidades, dos nossos desequilíbrios, para poder saber de que forma que eu busco a cura e a transformação, né? E o que é a cura e a transformação? É te colocar num estado maior de felicidade, de alegria, de beleza, de irradiar luz, de trazer mais amor, né, para o planeta, inclusive. Então, assim, é bem importante que a gente entenda que a gente atua nessas 3 dimensões, né? O ser humano está sempre vivenciando essas dimensões dentro da sua existência. Tem uma frase bem interessante do Steiner que ele fala: o homem é assim, cidadão de 3 mundos. Por meio de seu corpo, pertence ao mundo que ele pertence, com esse mesmo corpo, ao mundo físico, né? Por meio da sua alma, edifica para si o seu próprio mundo, e por meio do seu espírito, o eu, se lhe manifesta um mundo elevado acima dos outros 2, que é esse plano espiritual ao qual a gente pertence, né? Muito legal. E aí a gente vai encontrar essa visão de que somos seres espirituais vivenciando a matéria em várias medicinas antigas. E é com isso que eu quero contribuir um pouco mais, assim, dando uma pincelada rapidamente, porque a gente não vai conseguir fazer, né, um aprofundamento, mas essa visão, cosmovisão de ser humano, de que nós somos seres espirituais vivendo dentro da matéria, e na matéria nós podemos realizar os nossos aprendizados, e os nossos aprendizados muitas vezes vêm, os chamados para esses aprendizados, muitas vezes vêm por um processo de doença, por uma manifestação física, que é isso que você falou. Às vezes eu quero esconder aquilo que está aparente, eu não quero mostrar, mas aquilo está me sinalizando algo muito, muito mais profundo. E olhar para aquilo é uma grande chance de você fazer um processo de transformação e cura internamente, né? Então, eu vou trazer aqui esse olhar dessas medicinas que ampliam a visão de ser humano para essa visão mais espiritual. E aí eu falo assim, né, que para a gente poder validar, né, conhecimentos assim que vão além daquilo do físico, que hoje a gente quer cientificamente comprovado, a gente quer entender, quer compreender. Uma das formas que a gente pode validar também os conhecimentos, aquilo que nos chegam, é através das medicinas ou das antigas tradições que nos falam sobre isso há muito tempo,
né? Então, quando a gente olha e vê a medicina tibetana, o Ayurveda, as escolas de conhecimento do ser humano, antroposofia, que mais? Várias outras correntes de conhecimento nos trazendo e revelando um conhecimento do ser humano, onde todas elas falam a mesma coisa, a gente precisa parar e olhar e pensar, será que aí realmente não tem uma verdade? Será que eu preciso de uma validação científica ou só preciso parar para olhar para isso que várias correntes de conhecimento, escolas de conhecimento, medicinas antigas, tradicionais, né, estão nos trazendo como revelação? Eu posso validar isso observando essas similaridades, né, e experienciando isso em mim, que é outra forma que eu posso validar o conhecimento, né? Se aquilo faz sentido realmente, fazendo um processo de observação em como esses fenômenos atuam em mim, né? Então, e aí a gente vai encontrar dentro da visão de ser humano, dessas medicinas antigas e de escolas de conhecimento, esse olhar de que nós, seres humanos, somos seres espirituais vivendo na matéria, temos uma constituição corpórea física e sutil, somos formados pelos mesmos elementos do universo que se manifestam, que são energias que se manifestam através dos elementos terra, água, ar e fogo, e éter também, um quinto elemento que vai entrar aí em algumas visões, né, do ser humano, e que essas forças constituintes, elas atuam em nossos humores e temperamentos, e na nossa constituição física, e que a nutrição é o caminho de pacificação e evolução. Então, a gente vai encontrar essas similaridades dessa visão de ser humano dentro dessas abordagens aqui que eu cito. E aí, então, a gente vê que o ser humano, essa visão ampliada, que vai além dessa corporalidade física, né, onde o ser humano ele tem uma constituição energética, e dentro dessa constituição energética ele tem uma corporalidade sutil, né? Então, ele é formado por um corpo físico, um corpo etérico, um corpo emocional, um corpo mental e os corpos espirituais. Uhum. Então, eu quis trazer uma nomenclatura que fica fácil de identificar essa nossa corporalidade humana, que é formada por um corpo físico, que tem uma estrutura física baseada, similar ao reino mineral. Nossa composição física, ela é uma composição muito similar ao reino mineral. Tem um corpo etérico, que nos traz vida, vitalidade, que é como se o corpo físico mesmo, a estrutura física é uma estrutura morta, que nem o reino mineral, é uma estrutura inorgânica. Uhum. E a corporalidade que nos traz as forças plasmadoras de crescimento e de reprodução e de vitalidade que nos dá, que movimenta, que traz todo essa fluxo, é o nosso corpo etérico. Então, a gente fala assim, que um corpo físico somente, ele não cria vida. O que cria a vida é o nosso corpo etérico. Ele que traz essa vitalidade. E ele é similar ao reino vegetal. Nosso corpo etérico, ele tem a mesma similaridade ao reino vegetal. O reino vegetal também tem esse pulso de crescimento e reprodução, né? Dentro da nossa corporalidade astral, que seria a palavra que se usaria ali, nós vivenciamos todas as nossas sensações e sentimentos. Esse corpo, ele é o corpo que traz, que daí a gente também pode trazer que está dentro dessa dimensão da alma, né? Que traz toda essa vivência, que faz toda essa vivência interna e experiência de criar esse mundo interior.
E dentro dessa corporalidade, a gente se equivale ao reino animal. O reino animal também vivencia toda uma experiência de percepção, sensações, né? E até sentimentos, que a gente já vê, a gente vê isso nos animais, né? E a nossa outra corporalidade, que seria a nossa corporalidade que a gente chama dentro da antroposofia o eu, que é a consciência, essa corporalidade é uma corporalidade do ser humano. O ser humano é o único ser que consegue, dentro da vivência, né, dos reinos mineral, vegetal e animal, consegue refletir sobre as suas questões e consegue transformar aquilo, e aí, por isso, ele é uma entidade, cada pessoa é uma entidade separada mesmo no sentido assim de ter uma constituição única. A gente reconhece essa corporalidade, essa ampliação da nossa constituição humana, a gente pode fazer essas experiências com mais consciência, né? Então, assim, o que eu estou percebendo no meu dia a dia, isso está vindo de algo mais elevado, sutil, ou eu estou muito preso e limitado dentro dos meus corpos inferiores, né? Então, é possível fazer esse caminho de percepção também dessa corporalidade sutil. E você tem um exemplo, assim, para você, uma observação simples no dia, assim, que a gente pode tentar começar a olhar nesse viés, porque eu acho que a gente ainda é muito reativo, muito instintivo e muito apegados às sensações de prazer imediato, né? Que é aquela dificuldade ainda, talvez, em resistir a não sei, talvez um açúcar num momento inadequado, talvez o açúcar é algo que te deixa letárgico, você precisa trabalhar, mas aparece alguém e você não resiste. Isso é né? Isso é uma reação inferior, digamos assim. Mas uma coisa que você pode fazer, por exemplo, quando vem essa reação, é você parar, respirar, dar um tempo para isso, se conectar com a tua verdade maior, né? Que eu falo assim, teu eu superior, a tua inteligência divina, respirar um pouco e se perguntar, é isso mesmo? Deixa que essa mensagem venha se é isso mesmo, né? Deixa. E aí, quando a gente começa a parar e pedir e se conectar com o nosso eu superior, com a nossa sabedoria inata, a gente começa a ver que não é isso mesmo. Isso é só um barulho interno. Eu não preciso disso. Eu posso optar por algo diferente. E qual seria esse diferente para você, né, para a pessoa? Então, é possível fazer no momento em que a gente começa a ter consciência. Quando eu começo a ter consciência que eu só estou reagindo e respondendo a algo instintivo, eu começo a poder me conectar com essa outra parte minha que traz as verdades que são as minhas verdades, né? Aquilo que eu preciso, aquilo que é importante para mim, né? Esse caminhar é muito legal e a gente começa a entender que... Porque no início, a pessoa mais eficaz é aquela que responde mais rápido, que faz acontecer e vai respondendo tudo e fazendo. E depois você vê que não, né? Que a sabedoria exige um tempo de reflexão e você se permite a não dar respostas imediatas, né, às situações. É que hoje o mundo, né, que ele valida? Ele valida quem é muito rápido, responde muito rápido, é muito eficiente, né? Mas aí são as nossas capas. Tudo bem, não tem problema nenhum, a gente pode se relacionar com o mundo a partir das nossas capas, mas a gente uma hora tem que olhar e perceber, né? Será que é isso, só isso? Eu preciso sempre disso? Ou existe um outro estado interno meu que eu preciso cultivar e olhar, que fala muito mais sobre mim mesma, né? Do que isso que eu reajo ou respondo. A gente aprende na escola sobre anatomia, né? Anatomia do corpo.
a gente conhece muito bem os órgãos, os sistemas, a gente aprende sobre as células, sobre reprodução, mas ninguém nos fala sobre anatomia sutil. Ninguém. Né? Uhum. E aí, dentro dessa nossa anatomia sutil, que era aquilo que eu falei que na escola ninguém ensina, a gente vai ver que o ser humano tem os centros energéticos, que são os nossos chakras, que são as nossas usinas de energia, e tem os canais que distribuem essa energia, esse prana vital por todo o nosso corpo. E é importante conhecer essa anatomia sutil, porque ela atua muito dentro da gente também. Por exemplo, se eu tenho muito bloqueio nos meus chakras, que são essas nossas usinas de energia por onde a energia cósmica, o prana, entra para dentro da nossa corporalidade, se eu tenho algum bloqueio, vou ter todo um desequilíbrio também em vários aspectos do meu ser. Daí depois mais para frente a gente vai falar, né? E os nadis, que são os nossos canais de distribuição de energia. Então a gente falou, né, que dentro do que o ser humano tem uma constituição energética, que nós somos energia, né? E que o nosso corpo físico, na verdade, o que ele é uma condensação dessa energia, que conforme ela condensa, ela cria uma forma e se manifesta como corpo físico. Né? Então, nós somos formados por esses elementos, terra, água, ar e fogo, que trazem uma qualidade física, anímica e mental. Quando eu falo isso, por exemplo, né? A gente vai ver isso dentro do Ayurveda, que são os biotipos, né? Então, o biotipo Kapha, o biotipo Vata, o biotipo Pitta, o Pitta Vata, Vata Pitta, né? São mais de 3 biotipos, que dependendo a sinergia desses elementos dentro de mim vai me trazer uma constituição física, né? E anímica para a alma, também de qualidades de alma e de pensamentos. Por exemplo, uma pessoa colérica, né, que é o fogo, ela vai ter um corpo mais assim fortalecido, às vezes até muscularmente bem forte, né? E são pessoas que são muito concretizadoras, são pessoas que realizam muitas coisas, têm um impulso de vida muito forte, mas também são pessoas que, às vezes, quando esse fogo está desequilibrado, queima a si mesmo e queima fora, né? Então, muita raiva, às vezes, assim, tem uns impulsos muito agressivos. Então, dentro dessa constituição energética do ser humano, é importante a gente se reconhecer como, né, quem sou eu? Eu sou mais fogo, eu sou mais terra? Que mistura essa sinergia que forma o meu ser? Tá, então a gente já falou dessa natureza corpórea, já falamos, né? Vou deixar aqui aparecendo o slide um pouquinho, depois se as pessoas quiserem congelar a imagem, então a gente falou dessa corporalidade, né? Aqui, então, uma imagem que mostra essa corporalidade, então a gente vê assim, né? Eu gosto dessa imagem, porque a gente vê assim, aqui está o corpo físico, né? É uma parte tão pequena do que se manifesta do nosso ser, né? E olha só essa corporalidade energética constituinte, o quanto atua também, né, dentro dessa corporalidade física. E o nosso corpo físico, ele é o resultado disso tudo. Então, se eu tenho um desequilíbrio energético nessa minha corporalidade sutil, eu vou automaticamente manifestar isso no meu corpo físico, né? Então, quem é você por trás da sua pele? Eu quero que as pessoas fiquem com essa imagem. Sou muito mais do que o meu corpo físico. Eu tenho uma conexão muito maior e quanto mais eu contatar essa ampliação do meu ser, mais fácil vai ser para integrar os processos internos que vão acontecendo. Então, aqui, né, dentro da nossa anatomia sutil, os nossos 7 chakras, e aí a gente vai ver que cada chakra ele tem uma frequência em cor e ele atua a uma determinada rede de glândulas, que isso é bem importante de entender, porque se a gente tem um desequilíbrio em algum chakra, tem algum bloqueio energético em algum chakra, ele vai automaticamente também
atuar nas glândulas, na glândula que é a correspondente, né? E então, muitas vezes eu estou tentando entender um processo hormonal que acontece comigo, mais bioquímico, mas às vezes esse processo ele não está conectado só com a bioquímica, com o processo bioquímico, ele também está conectado com esse processo energético dos nossos chakras. Então, nesse sentido, é legal quando, por exemplo, se eu tenho uma disfunção na tireoide, eu pensar assim, né? Como é que está esse meu chakra aqui? O laríngeo, né? Eu estou conseguindo me expressar bem no mundo, que ele é o chakra que é a nossa expressão e o nosso, a forma como a gente consegue se expressar no mundo e como a gente consegue compreender fazer esse processo de compreensão daquilo que eu expresso. Por exemplo, quando eu expresso, as pessoas estão me compreendendo? Aquilo que eu realmente estou querendo passar? Se as pessoas não estão compreendendo, alguma coisa eu tenho que olhar, não estou conseguindo passar. Então, um bloqueio pode estar aqui, nesse chakra. Hoje a gente vê muitas pessoas com problemas na tireoide. Muitas. E para mim está muito relacionada com essa autoexpressão. Por quê? Porque tem uma desconexão tão grande daquilo que você realmente é, a tua essência, aquilo que você quer mesmo, né, realizar na vida. Tem muitas pessoas perdidas, dizem, eu não sei qual é o meu propósito. Eu estou muito perdida, eu não sei qual é o meu propósito na vida, eu não estou muito, né, desconectada disso. E aí, o que acontece? Eu não consigo expressar para o mundo porque eu não me reconheço. E aí, problema na tireoide, né? Então, é bem interessante olhar também para essa corporalidade sutil, né? Para que a gente possa entender que ali também tem informações a respeito de quem eu sou, como é que eu estou me manifestando, onde é que tá meus desequilíbrios, onde podem estar também os meus desequilíbrios, né? Daí a gente vai ver que cada chakra ele vai ter uma conexão com o estado também anímico da nossa alma, que é aspectos do nosso ser de emocional e forma de atuar no mundo. Eles concentram qualidades, os chakras concentram. Então, por exemplo, o primeiro chakra é o chakra que a gente fala que é o chakra raiz, ele está muito conectado com a nossa sobrevivência na vida e com a capacidade de materializar as coisas, de concretizar. Então, a questão financeira, todas essas questões individuais que estão envolvidas com sobrevivência, com financeiro, com aquilo que eu consigo materializar e concretizar na vida, está muito conectado com o nosso primeiro chakra. E aí a gente vai ver, que eu acho que vocês já colocaram também, né? Que a gente pode usar alguns óleos essenciais para equilibrar os nossos chakras. Então, quando eu sinto que eu estou com alguma questão, por exemplo, segundo chakra, estou com alguma questão de bloqueio sexual, a minha criatividade não está fluindo, eu sinto assim que eu não tenho uma relação boa, né, com a minha sexualidade, eu posso dar uma ajudinha fazendo algumas práticas de meditação, de respiração, de pranayamas, mas eu posso também usar uns óleos essenciais, alguns frequenciais também, que vão me ajudar a equilibrar esse chakra. Né? E aí a gente vai ver, por exemplo, nosso terceiro chakra, que é o umbilical, ele está muito conectado com o nosso poder pessoal e a confiança no mundo. Então, se eu estou sentindo aquele embrulho no estômago, assim, né? Sinto um embrulho no estômago, um medo, um frio na barriga, e alguma coisa assim que eu não consigo me entregar, que ele também tem a ver com controle, esse chakra, aquilo que eu não consigo me entregar muito para o mundo, opa, então deixa eu cuidar, né, desse chakra aqui. Então, a gente pode olhar também para esses centros energéticos, porque eles são os condensadores, as portas que condensam todos esses nossos estados internos, tá? Eu vou passar um pouquinho mais rápido. O cardíaco, então, está muito conectado com a nossa capacidade de amar e a nossa capacidade de
compaixão. A gente fala que o nosso chakra cardíaco é a sede do nosso Antariamin, que é o nosso Deus pessoal, e ele conecta os chakras inferiores com chakras superiores. Ele que faz essa integração, essa conexão. Então, se eu tenho algum bloqueio no meu chakra cardíaco, né, assim, muita dificuldade, assim, de me abrir para a vida, de realização, de sentir pleno, é bom que a gente cuide um pouco desse coração do cardíaco, né? Porque senão também a gente vê que quando a gente está muito desalinhado do nosso propósito pessoal, em geral as pessoas acabam tendo crises cardíacas, porque esse chakra, ele, né, tá desequilibrado, tá bloqueado, e aí tem toda uma atuação dentro da nossa constituição física também. Então, quanto mais eu estou desalinhado com o meu propósito, mais esse chakra ele fica bloqueado, porque é ele que nos conecta com aquilo que é divino em nós. Né? Então, a gente tem que cuidar do nosso coração, do nosso cardíaco. Aí tem os olhinhos também. Talvez não seja coincidência que uma das maiores causas de morte no mundo é infarto, né? Sim, e a gente vê dentro da biografia, a gente vê que os infartos, eles acontecem em geral mais ou menos ali perto dos 50 anos, onde tem uma atuação muito forte dentro da nossa biografia, que é o chamado para nosso propósito mesmo, assim, né? Se eu não fiz antes, eu tenho mais um chamado, e se eu estou muito desconectado, é muito difícil, né? Porque isso vai se materializar como uma manifestação em doença, né? E às vezes até te desconecta do plano terreno porque você não está mais dando conta mesmo desse processo de desenvolvimento. Então, o nosso sexto chakra, né, o frontal, que está muito ligado ao conhecimento, à intuição, quando a gente quer desenvolver a intuição, né, esse é o nosso chakra aqui que a gente precisa trabalhar e abrir, e é a intuição que nos ajuda muito nesse caminho de autoobservação, desenvolver a intuição. Quanto mais a gente desenvolve a intuição, mais a gente consegue ir percebendo, assim, o que realmente, se reconhecendo, né, no caminho, aquilo que faz sentido para mim, aquilo que realmente me ajuda, me traz evolução ou não, me traz consciência ou não, né? E o sétimo chakra, que é o chakra coronário, né, que é a nossa conexão cósmica, e esse chakra, quanto mais aberto, mais eu recebo o prana, absorvo o prana do universo, e mais eu consigo ter vitalidade no meu dia a dia. Quando a gente consegue abrir, né, o chakra coronário é a nossa boca para absorver energia cósmica. Nos traz sabedoria e nos traz consciência, assim, né? E em geral, quando a gente está fazendo os nossos processos de desenvolvimento também, que a gente começa a trabalhar o nosso fluxo energético, quando a gente consegue perceber essa abertura do coronário, a gente consegue perceber todo um alinhamento energético mesmo, assim, né, dos nossos chakras. É bem evidente. Então, assim, ampliar essa visão de ser humano é um movimento de retorno à compreensão de quem realmente somos, né, e que temos uma parte muito mais ampla, que é a nossa Constituição, né? Então, sendo assim, quando eu manifesto os desequilíbrios, esses não estão necessariamente somente no meu corpo físico, que é aquilo que a gente falou, né? Uhum. Na verdade, a maior parte da origem Não disso está. não vem do nosso corpo físico, né? Então, e qual o papel da cosmetologia quando eu considero essa constituição energética e sutil do ser humano, né? É nos ajudar a manter o equilíbrio, a vitalidade e a nutrição de todo o nosso ser. Daí eu não estou falando só do ser físico, da corporalidade física, né? Então,
E aí, o que é essa nutrição, né? Já que a cosmetologia vai nos ajudar a trazer essa nutrição. Nutrição, que nem eu falei, é tudo aquilo que gera vida, que amplia, que traz luz para os nossos processos. Então, é tudo aquilo que traz, né? Nutrição é tudo que traz vitalidade e gera vida. E isso não quer dizer só a comida, né? Porque a gente associa a nutrição à comida. Então, se eu estou bem nutrida é porque eu comi os alimentos X, eu tenho uma alimentação assim, assim, não quer dizer nada. Você pode ter uma alimentação super alinhada, comer um monte de superalimentos, suplementar com um monte de superalimentos e você não está nutrido. Uhum. Porque a nutrição, a nutrição é muito mais ampla que isso. Tudo aquilo que eu contato com a vida, que me traz vitalidade, boas vibrações, estados elevados, é nutrição. Então, uma boa música é nutrição, o sol é nutrição, depende, né? Depende da forma como você vai se expor. Às vezes, em vez de nutrição, é intoxicação, né? Porque vai trazer um comprometimento. Mas, então, assim, boas músicas, um estado emocional equilibrado me traz um benefício, né? Então, por exemplo, eu estar em ambientes onde as pessoas sempre estão bem, o ambiente está equilibrado, isso é nutrição, né? Sim. Você sabe que essa questão da alimentação é muito claro uma pessoa que ela se apegou tanto na alimentação saudável que ela se desequilibrou por completo do restante. Ela não sabe nem permear na vida porque ela começa a pegar uma aversão a não poder sair daquela dieta que ela idealizou como perfeita, né? Então aquilo causa um desequilíbrio muito nítido quem está vendo de fora, sabe? Uhum. Então, porque essa pessoa ela não está se nutrindo, ela está se intoxicando, ela está cristalizando um estado interno. Ela não está se percebendo em outros níveis também, que não é só, né, aquilo que eu alimento o meu corpo físico. Porque aí é que tá, a nutrição, o alimento, ele vai trazer uma informação para o corpo físico. Mas eu tenho, né, dentro da minha corporalidade emocional, como que eu estou nutrindo as minhas emoções? Por exemplo, dentro do meu corpo mental, como é que eu estou nutrindo os meus pensamentos? Eu fico o tempo inteiro assistindo o noticiário lá falando só de desgraça? Ou eu estou o tempo inteiro me comparando nas redes sociais com as pessoas que estão ali mostrando uma vida bonita? Então, tudo isso eu posso, todos esses estados eu posso me relacionar de uma forma nutritiva, que nutre os meus corpos, ou que intoxica. Porque isso você não está conectado com a tua verdadeira natureza. A verdadeira natureza, ela é benevolente, ela é amorosa, ela é pacífica e ela é respeitosa. Ela acima de tudo é muito respeitosa, né? Porque se eu estou num estado mental onde eu estou o tempo inteiro desqualificando ou diminuindo o outro, né? Então, eu estou parado no meu processo evolutivo. E aí também a gente pode pensar na nutrição através dos cosméticos. Eles também podem nutrir nosso corpo, eles podem intoxicar. E aí, às vezes, eu tenho que também olhar para a questão do que é natural, porque mesmo o natural, se ele está muito desalinhado com o meu ser, ele pode intoxicar. Isso é uma coisa que a gente precisa olhar. É claro que a gente sabe que vários químicos nos cosméticos tradicionais intoxicam o nosso corpo, isso é inquestionável. A gente já sabe, tem pesquisa, né? De todos os processos bioquímicos que trazem para o nosso corpo, né? Das questões hormonais, tudo isso. Mas dentro do natural também, daquilo que vem das plantas, que eu tiro, que a natureza me oferece, se eu usar inadequadamente, também vai me intoxicar. É a mesma coisa na alimentação. Eu posso ter uma alimentação com alimentos orgânicos, veganos, tudo corretamente,
Mas, por exemplo, se eu como muito alimento cru e eu não consigo digerir esse alimento cru, ele vai virar toxina dentro do meu corpo. Então, eu só estou trazendo uma pulguinha, porque eu não vou entrar nisso agora. Eu já vivi, assim, e é muito engraçado como a sua mente não aceita, né? Você fala, nossa, mas eu estou fazendo tudo certo e não tá dando, não é isso que você quer, né? Você fala assim, e não é, né? A gente não quer acreditar nos sinais do corpo, porque a sua mente foi condicionada a acreditar que aquilo ali que tinha que ser. Por isso que eu não gosto das receitas, porque a gente precisa observar o tempo inteiro, se auto-observar, né? Então, a cosmetologia natural, que é o que a gente está usando, ela vai do bem, né? Ela vai nos ajudar a nutrir o nosso corpo. A gente só tem que cuidar também para, quando a gente usa alguns outros elementos, que nem os óleos essenciais, a gente tem que ir com bastante cuidado, porque às vezes eu estou usando algo que é natural, mas eu estou agravando um estado anímico, porque eu estou usando em excesso determinado óleo, né? Tem óleos que a gente fala assim, que eles são os pacificadores, então eles não vão atuar agravando, mas tem uns que a gente usa com qualidades específicas que a gente tem que cuidar um pouco, porque eles podem trazer um estado anímico muito como se fosse assim, muito frequente, né? Por exemplo, se eu uso um óleo essencial energizante, eu tô sempre usando energizante, daqui a pouco eu tô assim, né, super energizado, e o meu mental já tá super ativado, e aí eu não consigo conter as minhas reações impulsivas. Então, esse é um exemplo, né? A gente tem que cuidar nesse sentido também, porque nem sempre a gente vai estar fazendo, se a gente fizer o uso de algo que é do bem, pode também trazer um desequilíbrio. Isso também é um processo que a gente precisa observar, mas em geral, a cosmetologia vai nos ajudar, se a gente tiver esse cuidado, esse olhar, a nutrir todo o nosso corpo. E vai nutrir tanto a nossa pele, trazendo nutrição, mesmo o alimento para a pele, os óleos vegetais, né, que a gente vê aí que são super nutritivos. E a grande diferença dos óleos minerais é que os óleos minerais tamponam a pele, então eu não recebo aquilo lá dentro da minha corrente sanguínea e realmente eu não é uma nutrição super superficial, né? E os óleos vegetais, eles vão penetrar profundamente, é uma nutrição do corpo inteiro, não é só da pele. Eu vou estar recebendo aquilo dentro do meu ser. Fora que os óleos essenciais vão trazer a qualidade energética frequenciais, as plantas vão trazer a qualidade energética frequencial, que vai atuar daí em outros níveis também da nossa corporalidade, né, do nosso ser. E a gente também pode trabalhar com os quânticos, informando também, trazendo algumas informações para dentro dos nossos cosméticos, porque a gente pode informar o cosmético com óleo essencial. Eu vou passar aqui. Então, só voltando aqui. Então, tudo que nutre gera vitalidade, o que gera vitalidade gera beleza, traz beleza. E aquela beleza que a gente fala que é o que traz, que mostra isso de dentro para fora, com os olhos brilhantes, o cabelo brilhante, a pele bonita, viçosa. É a pessoa radiante. É a pessoa radiante, né? Que aí a gente vai olhar, muitas vezes ela tá cheia de ruguinha, marquinha, mas ela irradia. E aí você olha e diz assim, nossa, essa pessoa tem uma beleza natural que é incrível. A sua mãe mesmo, o olhar dela brilha uma quantidade que você fala assim, nossa. É isso mesmo. E tem uma linha, né, do Ayurveda, que é o Rasayana, que é uma que trabalha com dentro desse olhar da nutrição, da prevenção e do rejuvenescimento. Então, se eu nutro e eu previno doenças e eu posso prevenir os estados de morte também, né? Postergar a vida. Então, que eu consigo através de uma nutrição adequada.
E aí, então, a gente pode informar os nossos cosméticos com uma qualidade energética através dos usos dos óleos essenciais, de frequenciais e até da água informada. E as plantas também fazem isso, elas também informam os nossos cosméticos, né? Elas vão trazer uma qualidade para o nosso cosmético que vai atuar tanto no nosso corpo físico quanto nos estados anímicos da nossa alma, do nosso ser, né? E aí aqui a gente usa no Florescer, além dos óleos essenciais, a gente informa os nossos cosméticos com algumas mandalas quânticas. E o que é mandala quântica? Na verdade, é um símbolo, assim como na humanidade a gente teve vários símbolos de poder, e toda vez que a gente conecta a esses símbolos e ao significado deles, a gente entra dentro de um campo de consciência daquele símbolo, né? Por exemplo, a gente olha a cruz, nos remete a Cristo, que nos remete todo um estado espiritual, muitas vezes. Mas, enfim, você vai entrar dentro de um campo de consciência que está conectada com aquele símbolo. Assim também são as mandalas que a gente trabalha aqui. Elas são símbolos que têm um campo de consciência, e dentro daquele campo de consciência tem uma informação. E a gente pode passar essa informação para os nossos cosméticos. E aí, uma das coisas que a gente faz aqui é que a gente não trabalha com os processos de doença. A gente trabalha sempre trazendo a informação do resgate do estado perfeito, da essência, do equilíbrio. Essas mandalas, né, que é o trabalho da cura quântica e recodificação celular da minha mãe, da Isabel, elas vêm de um trabalho do Sai Baba, que é um mestre indiano, que são as mandalas Sanatana Sai, que eram as mandalas dele, que ele passou muito tempo da existência dele criando esse campo de consciência, mas ele ainda trabalhava na época com as mandalas específicas para tratar doenças, né? E aí até que nós chegamos num momento da humanidade em que a gente precisa olhar e resgatar aquilo que é a nossa origem, o essencial, e não mais, que é o que a gente falou lá no começo, né? Ficar olhando para o que está se manifestando. Então, é um resgate ao nosso estado equilibrado, um resgate ao nosso estado essencial, que no seu estado natural é perfeito, não tem disfunção, não tem desequilíbrio, né? E aí, então, a gente trabalha aqui informando os cosméticos, principalmente os cosméticos nessa situação, com a mandala quântica da pele, que traz a informação do estado perfeito, né? Eu lembro bem dessa mandala. Eu fiz também, né, o curso da Isabel sobre o tratamento da pele, autotratamento da pele. Ah, tá aí! E aí tem a mandala da pele perfeita, né? Então, daí tem um conjunto, né, das mandalas, que são os símbolos que informam, e aí foi muito interessante, né, porque eu fiz a primeira turma de vocês, da cosmetologia, e aí eu, em seguida, comecei a fazer os cosméticos, principalmente os hidratantes. Por quê? Porque eu me deparei exatamente com essa pergunta, né, o que eu estou passando na minha pele, eu estou nutrindo, eu estou intoxicando, e eu fui buscar, então, assim, essa nutrição mesmo, nesse sentido mais amplo, e aí, para mim, o cosmético também tinha que fazer parte desse processo, né? E aí eu fiz o curso para começar a fazer os meus cosméticos, né? E aí, em seguida, eu comecei a fazer um pouquinho e dar para algumas pessoas, só que antes eu informava ele. Então, eu colocava lá, fazia toda uma prática em cima das mandalas, com a intenção, com oração, né? E aí eu dava para as pessoas. Aí todo mundo dizia assim, nossa, mas o que tem esse teu creme? Né? Muito legal, nossa, né? Olha que a minha pele ficou muito boa, não sei o que. Eu falei assim, o quanto a gente
coloca também de qualidade energética dentro do nosso cosmético. Porque se a gente considera que nós temos uma corporalidade sutil e que ela precisa ser nutrida, a gente nutre como essa corporalidade sutil? Se é com a mesma, com o mesmo elemento do qual ela é feita, com energia. Se o meu corpo sutil ele é formado de um campo energético, eu tenho que informar ele com campo energético também. Sim, né? eu achei muito interessante a parte da aula do Nutricer, que você, na hora de você colocar o óleo essencial já na emulsão, no creme que você tinha feito, você fala, mas não precisa pôr muito, porque a planta já informa o cosmético, né? Essa visão, eu já ia falar, ninguém tem, mas é muito raro de alguém ter, né, Fernanda? E é isso que a gente está querendo apresentar um pouco, ampliar, né? Extrapolar o que se vê e o que se tem de comprovado cientificamente, né? Isso, mas é que nem a gente vê o processo que é feito a homeopatia. A homeopatia é uma ínfima parte da planta, que foi dinamizada porque ela foi... O que ficou lá no final na homeopatia? Praticamente só informação. Porque o que você usa da planta, quase você não encontra mais no final, o físico. No processo. Fica só o vibracional. Fica só a informação vibracional. Né? Então, é isso que você usa, por exemplo, na homeopatia. E hoje a gente tem, dentro da medicina quântica, os quânticos, né, para tratamentos. O que são? Também são medicações feitas com informação. Né? Você informa a água. E aí a gente vai ver o trabalho do Dr. Masaru Emoto, que ele difundiu no mundo inteiro, que a gente pode informar a água também com os nossos pensamentos, né? Ou com o ambiente onde essa água ela fica, né? Então ele fez essa pesquisa de informar a água com alguns sentimentos e fotografar depois a molécula da água. Então aí a gente vê que quando a gente está trabalhando assim com gratidão, com compaixão, dentro de sentimentos elevados, o que a gente emana para a água ajuda a colocar a molécula da água num estado harmônico. Né? E se eu pego, por exemplo, uma água que foi de um ambiente poluído, ou que eu coloco agressividade, a molécula da água ela fica desconstruída, né? Muito legal. Aqui, por exemplo, ó, a água antes de uma... embaixo aqui, ó. A água antes de uma oração budista e a água depois da oração. Né? A mesma água. Então, e aí a gente pensa, se a gente é constituído de 70 e poucos % de água dentro do nosso corpo, né? O quanto é importante a gente poder olhar assim o quanto a gente está informando o nosso corpo com as nossas emoções desequilibradas, né? Enquanto a gente se desequilibra, porque de repente você faz algo que não era sua expectativa e você se chama de que burra, né? Você faz isso, pelo menos eu me faço isso o tempo inteiro. Você fala, nossa, pelo amor de Deus, achei que você era mais esperta. Exatamente. Então, assim, a minha ideia aqui, né, nesse momento, era trazer essa ampliação, essa visão de quem é você por trás da sua pele, para que a gente possa movimentar esse pensamento, assim, será que eu sou só isso que está se manifestando aqui, né? Que busca que eu estou fazendo na vida por uma beleza, é uma beleza genuína, uma beleza que vem da minha verdadeira natureza, dessa nutrição do meu ser, ou eu estou presa a uma beleza que é o aparente, mais uma capa da minha bonequinha, né? Então, o quanto a gente pode usar a cosmetologia para nos ajudar nesse processo de nutrição, né? E de reconhecimento do que realmente é importante para nutrir o meu corpo e eu poder equilibrar tudo isso, né? E os recursos que a gente tem para fazer isso, que são os óleos essenciais, as plantas,
né? Símbolos que a gente possa usar. Existem tantos símbolos que conectam ao sagrado, né? Que a gente pode usar também para trazer essa informação que vai ser impregnada pela água que a gente usa, ou no óleo que a gente usa ali, né? A água é um bom veículo. A água é um... E para a gente parar também, assim, de botar tanto foco na doença que gera medo, que vai só distorcendo mais esse encontro do perfeito, né? Dessa recodificação que você tanto falou. Isso, exatamente. Essa imagem, assim, do ser humano, né? Com essa ampliação da sua constituição energética, e o que a gente chama do campo toroidal, que é o campo eletromagnético que envolve nosso ser, e o quanto que os nossos sentimentos, né, limitadores, medo, raiva, limitam o nosso fluxo energético do corpo, e quanto os sentimentos elevados, amor, alegria, vontade de viver, né, elevam o nosso campo vibracional. Sim, é muito impressionante. Quando você fala que você está expandida, é literal, né? É de fato aquela imagem. É onde você sente que todo o seu potencial está conseguindo se expressar no mundo, né? Entendi. E quando você fala assim, para tentar dar uma pincelada para alguém que nunca experienciou nada disso, ou que isso tudo é muito novo, quando você fala, você já me falou algumas vezes, nossa, eu estava num trabalho, eu saí muito expandida. Você consegue pôr em palavras alguma coisa do que é esse sair expandida? Essa expansão, o que eu sinto, né, do meu processo, é uma conexão muito grande com um sentimento muito forte de gratidão. Onde você, assim, agradece muito a vida e tem um estado de amor interno muito grande, assim. Então, eu traduziria assim. É claro que energeticamente a gente sente uma vibração maior, o coronário ele fica muito aberto, dá para sentir como se estivesse rasgando a tua cabeça. O chakra cardíaco parece também que vai assim, que tem um buraco aqui aberto. Tem todo também uma percepção sutil que a gente pode validar, assim, quando a gente fala, eu tô muito expandida. Tem pessoas que dizem, nossa, eu tô chapada, né? Já ouvi. Chapada, assim, tá tão expandido que às vezes é difícil ficar aqui no físico, né? Então a pessoa tem a sensação que ela tá meio pairando, assim, né? Mas eu traduzo isso num sentimento muito grande de gratidão, assim, e amor. E quando a gente consegue ficar mais tempo nesses estados de gratidão e amor, qualquer coisa que acontece na sua vida, você olha com reconhecimento de que está tudo certo. É mais uma coisa que você precisa acolher, que você precisa integrar do seu aprendizado. E aí você vive de uma forma muito mais leve, enfrentando todos os desafios, aquilo que acontece na tua vida, né? A gente tem um trabalho que chama... Eu acho que assim, as pessoas começam a buscar esse outro viés, essa caminhada, muito no início na expectativa de que para parar de acontecer coisa ruim, que elas consideram ruim, e sendo que na verdade é só a forma que você vai olhar para aquilo que você achava que era ruim. Isso, exatamente, né? Exatamente. O que vai mudar é uma percepção interna daquilo. A realidade, ela não muda, ela está ali manifestada, né? Exato. E claro, quando você integra os seus aprendizados, você para de projetar fora muitas distorções, porque essa distorção está dentro e eu fico o tempo inteiro projetando essa distorção fora também. Então, se eu integro, se eu me alinho, eu paro de projetar. Mas muitas vezes, mesmo eu não estando projetando, os fatos, os acontecimentos, as coisas, elas vão vir para dentro da minha realidade. Só que a forma como eu vou me relacionar com isso muda, porque teu estado interno mudou. Sim. Então você muda também a forma de responder a isso que vem de fora, né? Sim, eu realmente
a sua mãe me ensina muito sobre isso o tempo todo. E eu falo, gente, para quem está ouvindo, eu não tenho contato direto com a Isabel. Ela me ensina muito pelos vídeos que ela posta no YouTube, pelos os cursos que ela ministra. E eu vou atrás, eu consumo muito tudo que o Florescer produz. E essa ideia ilusória de que, tipo, nossa, eu vou entrar nesse caminho evolutivo e vou parar de ter problemas. Não é isso. Você não vai produzir o sofrimento daquele problema. Aquilo não vai ser o fim do mundo mais. O seu olhar muda completamente. Até a sua forma de lidar. Por exemplo, ninguém vai evitar perdas de pessoas na vida. Ninguém. Exatamente. Né? Exatamente. Por mais evoluído que você esteja, por mais vibrando amor, as pessoas, é um caminho natural. Só que o seu olhar para aquilo muda completamente. Aquilo entra de uma forma leve, cíclica, você entende a natureza, você entende o processo da pessoa, você agradece o tempo que existiu com ela, entende que está na hora dela e você deixa ela ir, para de ficar naquela produção de sofrimento gigante que a gente fica pairando aqui, né? Exatamente, porque assim, a dor a gente não evita, mas o sofrimento é escolha. A gente pode... Então, se eu fico agarrado à dor, e eu escolho ficar agarrado à dor, e eu crio sofrimento na minha vida, é uma escolha. No momento em que eu mudo essa percepção, eu posso soltar esse processo de dor. Eu não preciso ficar no sofrimento. Eu posso entender que os processos dolorosos que vêm para a vida, por exemplo, a perda de uma pessoa querida, e às vezes a perda física mesmo, né, que a pessoa desencarna, eu posso perceber que eu posso lidar com aquilo de uma forma que vai me trazer dor, né, é inevitável, mas eu integro aquilo muito mais rapidamente. E até essa questão que a gente está vivendo... né? Porque hoje a gente vê muita gente que tem, às vezes, até uma arrogância no inconsciente de não aceitar e achar que não podia ter sido, né? Existe assim, com muito cuidado que eu falo arrogância, porque é no desespero mesmo, né? Mas se a pessoa olhar para si, se a pessoa olhar para si, tipo assim, a gente é muito pequeno para saber o que tinha que ter acontecido, né? E a gente se colocar nesse lugar do tipo, tá tudo certo, se aconteceu, é porque faz parte, né? E hoje, assim, ó, o grande que a gente está vivenciando, né, nos processos, assim, de perdas de muitas pessoas, né? Quanto mais a gente compreende essa nossa natureza humana espiritual, mais as pazes a gente faz com processos de morte também. Sim. Porque se a gente compreende que a gente está aqui fazendo uma experiência, uma vivência dentro dessa esfera da matéria física, né? Mas que o meu ser pertence a todo um outro âmbito e que esse âmbito ele é eterno, né? Então, e que isso aqui que você está vendo não é tudo, né? Porque não é tudo, exatamente. Fica assim, quando você compreende de verdade isso, não está só aqui no racional, quando isso aqui está compreendido como uma verdade internamente, tudo bem se você vai desencarnar ou não, faz parte de um processo maior que você não tem domínio. Sim, mas e que talvez você tenha até escolhido. Sim, mas né? isso, o mais interessante de notar é que isso não vem de um lugar, de uma pessoa que está negando a vida, né? Tipo assim, não importando. Não. Você valoriza, você entende o valor real daquilo, mas você não se apega àquilo, você agradece enquanto ele existe, né? Porque... Isso, você agradece enquanto existe, mas se isso vai chegar no momento que se encerrou, né? Fazia parte desse processo. Isso não quer dizer que eu vou negar ou vou ser negligente, né? Exato. Que é outra coisa. Exato. Também não vou ser agora, não. Então eu não me importo por exemplo, se as pessoas vão morrer ou não vão morrer, e aí eu saio fazendo as coisas de qualquer jeito. Não, isso é um desrespeito. É um desrespeito, é negligência. É importante a gente pontuar isso, porque quando a gente fala uma coisa que, tipo assim, você entende que tá tudo bem morrer, não é que eu tô falando que a vida não tem importância. É que as pessoas têm mania de levar, tipo, se não é isso, né? Não. No sentido de que você vivencia mais, você lida mais
aceitando aquilo de uma outra forma, mas não que você vai negar aquilo, é diferente, né? Então, mas a gente só consegue vivenciar esse estado mesmo quando a gente começa a contatar toda essa nossa corporalidade muito mais ampla, toda essa consciência espiritual mesmo, né? Sim. Fernanda, muito obrigada, tá? Sem palavras para agradecer e fechar com essa imagem aqui, eu acho que é fechar com chave de ouro e trazer uma pontinha de expansão mesmo para cada um que olhar para ela e ver que tem muito ainda para a gente buscar e que a gente não precisa ficar nesse sofrimento tão pontual em uma questão, né? Às vezes a gente se apega tanto numa questão que aquilo, assim, você deixa de viver um todo tão mais amplo porque você se enredou e se apegou àquilo ali, né? Exatamente, exatamente. Eu E amei. assim, ai, que bom. É sempre difícil, né? Eu falei lá no começo, um pouco difícil trazer coisas assim que não tão palpáveis, não estão no nosso mundo visível, mas era para provocar mesmo, provocar essa busca por essa resposta da pergunta, né? Quem é você por trás da sua pele? Acho que esse era provocar um pouco isso, né? Eu acho que as perguntas, elas nos movimentam muito dentro do nosso processo evolutivo. E a que eu falei é que a gente carrega mais é quem eu sou. O tempo inteiro a gente está, né, às vezes se perguntando, assim, dentro do nosso processo, quem está fazendo esse processo de despertar de consciência cada vez mais se pergunta, né, quem eu sou aqui, depois de tirando todas as capas da bonequinha, né, me desidentificando com todos esses papéis e personagens que eu criei, quem eu sou, então. E a pergunta, ela movimenta para esse processo evolutivo. Então, quem é você por trás da sua pele? Provocar um pouco isso, trazer assim muito assim superficialmente toda essa imagem de ser humano assim ampliada, muito desafiador poder trazer isso assim, mas a ideia era mais provocar a mesmo. gente está consciente que foi só uma pincelada de é tipo um pontapé inicial para uma longa e extensa jornada, né? Fernanda, muito obrigada.